tudo bem? O tema da videoaula de hoje é a utilização do Google Documentos em contextos educacionais. Esta videoaula foi proposta pelo professor Eduardo Barreri na disciplina de Sistemas Multimídia. Meu nome é Ana Paula Campos Fernandes, sou do Polo de Governador Valadares, Minas Gerais. Sou aluna do 4º período de licenciatura em computação da Universidade Federal de Juiz de Fora. Já sou graduada em Letras, tenho mestrado interdisciplinar em Gestão Integrada do Território. Sou professora efetiva na disciplina de Língua Portuguesa em turmas de ensino médio de uma escola estadual em Governador Valadares e sou professora de Leitura e Produção de Textos e Metodologia Científica em uma instituição particular de ensino superior. Os objetivos dessa videoaula é de instigar o uso das TICs em sala de aula pelos professores e alunos e incentivar o uso das ferramentas Google em sala de aula. Bom, começaremos refletindo sobre o uso das tecnologias na educação. Muitos professores ficam bastante preocupados em relação ao uso das tecnologias, entretanto, os alunos de hoje, eles são considerados indisciplinados e desinteressados pelos seus professores, porque muitas vezes vemos professores ainda utilizando-se de metodologias de ensino tradicionais, que não utilizam as TICs, né? Então faz com que os alunos se sintam menos interessados pelas aulas, já que a realidade deles inclui bastante o uso de tecnologias, né? A esse respeito, Freire e Guimarães, 2011, falam que o problema é que as escolas estão sempre muito atrasadas com relação ao uso da tecnologia dos instrumentos por N razões, né? Então, muitas vezes a escola não conta com equipamentos de tecnologia, mas muitas vezes os alunos apresentam celulares, eles possuem seus celulares e podem ser uma ferramenta a ser utilizada em sala de aula para melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Bom, primeiro nós vamos começar falando sobre o contexto histórico do Google, né? É uma empresa multinacional de serviços online e software nos Estados Unidos, criada em 1998. A missão dessa empresa é organizar a informação mundial e torná-la universalmente acessível e útil. Inicialmente, o Google foi criado apenas para ser um motor de buscas, né? E atualmente nós temos uma ferramenta, uma empresa, na verdade, com um alcance muito grande, né? A ferramenta de busca do Google, ela possui em torno de 3,3 bilhões de buscas diariamente. Já o Gmail possui mais de 1 milhão de usuários ativos. E o Google Chrome é o navegador mais utilizado no mundo. Então, todas essas ferramentas são ferramentas bastante utilizadas no mundo inteiro e todas elas são ferramentas pertencentes ao Google. E aí nós podemos ver que nós temos o Android, que é uma empresa do Google, né? Um sistema operacional que é utilizado em celulares como o da Samsung, por exemplo, e ele é bastante comum entre os usuários. Nós temos aí o Google Maps, que pode ser utilizado principalmente quando você precisa fazer uma viagem, mas em contexto educacional ele pode ser utilizado em aulas de geografia, por exemplo, para trazer o uso das tecnologias nesse conteúdo. O Google Tradutor também é uma ferramenta bastante interessante que o professor da área de língua estrangeira, seja língua inglesa ou língua espanhola, pode utilizar desse aplicativo em suas aulas. O próprio YouTube, que também é uma empresa, uma marca do Google, né? E muitos alunos utilizam, muitos professores também postam suas videoaulas. Os alunos, quando precisam estudar, utilizam-se muito dessa ferramenta. O Google Classroom, que também é uma ferramenta bastante interessante, porque o professor que dá aula presencial, ele pode expandir a sua sala de aula utilizando o Google Classroom. O Google Acadêmico, que é mais voltado para a realidade do ensino superior, mas é uma ferramenta bastante interessante de busca de artigos científicos, livros, dissertações e teses, e auxiliam os alunos a buscar informações científicas, informações confiáveis, e ele tem uma ferramenta de buscas bastante interessante, né, que pode colocar a busca por tempo, por data de publicação dos artigos, bastante interessante, e traz também uma questão de
elaborar referência bibliográfica automaticamente, que é uma ferramenta muito interessante para os alunos que possuem uma dificuldade em relação à metodologia científica. E por fim, nós temos aí o Google Drive, nós temos o do Google Documentos, Google Planilha, Google Apresentação e o Google Formulários. O Google Formulários é bastante interessante quando você precisa fazer uma pesquisa ou mesmo você pode elaborar uma avaliação. Ele já te dá resultados tabulados em forma de gráfico, bastante interessante, e você pode também transformar esses dados em forma de planilha, também agilizando bastante essa rotina de pesquisa acadêmica, ou seja no ensino superior, na educação básica, para que nós possamos também elaborar avaliações aí para medir o conhecimento dos nossos alunos. O Google Apresentações, ele se assemelha ao PowerPoint, né, do Office, da Microsoft. O Google Planilha se assemelha ao Excel, da Microsoft também, né, e o Google Documentos é semelhante ao Word. E aí, em relação a essas ferramentas, nós enfatizaremos agora o uso do Google Documentos. Para quem não sabe chegar no Google Documentos, o primeiro passo é entrar no Google, né, e digitar aí Google Documentos. Quando você faz a busca, ele vai te dar uma opção. A primeira opção, você pode entrar nessa primeira opção, e aí ele já te leva diretamente para a opção de ir para o Documentos do Google. Quando você clica nessa opção, você vai elaborar um documento em branco. É importante lembrar que para conseguir produzir esse documento, você precisa estar logado na sua conta do Gmail, processo que eu já realizei. Então, se nós observarmos aqui, ele possui um documento sem título, esse é o título do trabalho. Então, eu posso colocar, por exemplo, né, aqui, a informação, trabalho de geografia, por exemplo, né? E aí eu aperto Enter, ele já renomeia esse trabalho automaticamente. Verifiquem que o Google Documentos, ele é uma ferramenta online, então eu não tenho que ter preocupação se ele vai estar salvo no meu computador, porque a todo momento o Google ele já armazena todas essas informações em nuvem. Então observem que todas as alterações que eu faço, imediatamente o Google já salva essas informações conforme a observação vista aqui, né? Todas as alterações foram salvas no Google Drive. Então aqui, observem que o layout da página, ele se assemelha bastante ao ao Office, né, ao Word. Então vocês podem ver aqui que eu posso alterar a fonte, posso alterar o tamanho da letra, posso colocar itálico, negrito, né, aqui vamos colocar novamente trabalho de geografia. E aí nós podemos ver que todas essas alterações são bem intuitivas em relação a quem já está acostumado a trabalhar com o Word, né? Então, qual é o diferencial dessa ferramenta? O diferencial dessa ferramenta é que você pode compartilhá-la com seus amigos, compartilhá-la com os colegas de trabalho, os próprios alunos podem compartilhar entre eles, e aí todos eles podem fazer as atividades ao mesmo tempo. E aí não precisa se reunir, né, no mesmo ambiente, então eles podem estar ao mesmo tempo fazendo o trabalho em espaços diferentes, né? O que é importante pensar é que precisa que todos tenham acesso à internet, né? Para que todos eles tenham acesso a esse documento, é necessário compartilhar, né? E aqui nós vamos ver algumas configurações. E aí nós podemos compartilhar através de um link. Se eu clicar aqui em receber link compartilhável, ele vai me dar a opção de enviar através de um link, que eu poderia, por exemplo, abrir o WhatsApp web e poderia enviar esse link ao invés de compartilhar por e-mail. É importante pensar que nessa configuração, pessoas com o link podem visualizar. É interessante perceber que você pode dar alguns privilégios à pessoa que vai visualizar esse arquivo através do link. Então, pessoas com o link podem editar. Então, se é o caso, né, você quer que a pessoa tenha acesso à edição do documento, você seleciona. Pessoas com o link podem comentar, então elas não podem editar, mas podem criar a ferramenta de
comentários e pessoas com link podem apenas visualizar. Então vai depender do critério que você quer disponibilizar para a pessoa que você está compartilhando seu link. Então eu vou colocar aqui, pessoas com link podem editar, e aí aqui eu posso também digitar o e-mail da pessoa que eu quero compartilhar. Neste caso, vou compartilhar com um colega aleatório, né? E aí aqui já reconheceu o e-mail e eu posso digitar a minha mensagem. Olá! Compartilho o trabalho de geografia. E aí assim que eu clico em enviar, esse arquivo já foi compartilhado com uma pessoa, né, com o Alisson, que eu acabei de compartilhar. E aí ele em tempo real consegue identificar, consegue contribuir para esse trabalho que esteja sendo desenvolvido. O Google Planilhas, o Google Apresentações também da mesma forma. É uma ferramenta online colaborativa que pode ser compartilhada e utilizada por várias pessoas ao mesmo tempo. Tudo bem? Então espero que estejam sanadas as dúvidas de vocês.